Domingo passado, eu tive a oportunidade de apresentar aos irmãos e irmãs aquela porção do texto bíblico que norteará, que vai inspirar todas as nossas ações ao longo do ano. Eu não sei quantos aqui ainda se lembram, por favor, se lembrem, do tema do domingo passado. Alguém aqui lembra? Não. Consultem, podem fazer consulta. Produtividade. Domingo pela manhã, nós falamos sobre produtividade. E aí está o tema de hoje, O tema de hoje é utilidade. Primeiro produtividade, depois utilidade. E esses dois conceitos, eles aparecem no texto sagrado. Nesse texto que aí está, 2 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 8. E de alguma forma, essas duas palavras, produtividade e a segunda palavra, utilidade, elas praticamente definem qual é o nosso objetivo, ou qual será o nosso objetivo ao longo de todo o ano. O nosso desejo, o nosso propósito é chegarmos ao final do ano como uma igreja ainda mais frutífera. Uma igreja cheia do fruto do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que possa manifestar a sua graça. Eu quero dizer-lhes que a estação dos frutos já chegou. E a segunda ideia é que cheguemos ao final do ano como uma igreja ainda mais útil nas mãos do Senhor, para a glória dEle, para o crescimento do reino. Por isso, produtividade e utilidade caminharão juntos. Eu acredito que você deve estar vendo a imagem que está sendo projetada. Se eu lhe perguntar o que é isso, você consegue responder? Dá para enxergar? O que é isso, gente? Bombril, esponja de aço, palha de aço. Bom, a minha geração chamava isso de bombril. Essa história de esponja de aço, ninguém ia para supermercado comprar esponja de aço. A gente ia comprar o quê, minha gente? Bombril. Porque bombril tem... Pronto. A minha geração acostumou-se a associar a ideia de utilidade à figura do bombril. Aliás, eu já conheci muita gente bombril. Até crente bombril eu já encontrei, viu? É aquele crente que trabalha no som, que trabalha com crianças, que se precisar ele fica na recepção, vai até para o estacionamento, substitui professor de escola bíblica dominical. É aquela criatura que tem vou usar uma expressão curiosa, uma legião de talentos, sabe, gente? Ele consegue manifestar a graça de Deus para onde vai. É aquela criatura que consegue ser útil. E dentro do conceito de utilidade, normalmente nós associamos a utilidade ao fazer, a possibilidade de fazer, a capacidade de realizar. Mas eu quero chamar a sua atenção para o texto, para trazer à memória o texto bíblico que nós trabalhamos no domingo passado. O texto começava dizendo assim, e essa é a nova versão transformadora. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a devoção a Deus a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, notem, mais produtivos, mais úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa história de bombril é muito curiosa, não é? Especialmente quando a gente pensa nas 1001 utilidades. Eu até acredito que alguém aqui já usou bombril em antena de TV para melhorar o sinal. Eu acredito que houve gente que fez isso. Eu até acredito que houve gente que acendeu fogueira usando bombril entre os dois polos de uma bateria de 9 volts.
Eu acredito que tem gente aqui que deve ter feito isso. É tão impressionante que, eu acho que não faz muito tempo, faz alguns dias, eu vi alguém ensinando a cuidar de plantas com bombril, gente. O bombril já enferrujado. A criatura mandava colocar dentro de água, dentro de alguma coisa, um recipiente com água, e depois derramar aquela água, segundo ele. Eu não estou fazendo aqui, eu não entendo nada disso, viu, gente? De jardinagem, de botânica. Mas dizia aquela criatura que esta água, rica em ferro, iria melhorar as plantas daquela criatura. Se é verdade, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, bombril continua tendo 1001 utilidades, não é, gente? 1001 utilidades. Mas eu vou insistir com este conceito de utilidade. Porque quando a gente pensa em utilidade, a gente pensa em fazer, em ocupar espaço, em realizar. Sentir-se útil é, na verdade, quase que sentir-se necessário. Aquela criatura que vive buscando utilidade, ele sente falta deste conceito tão precioso. Eu quero me sentir necessário. Só que tem uma coisa. Se você mergulhar no texto bíblico, vai perceber que a utilidade no reino de Deus não é fruto daquilo que fazemos, irmãos, mas daquilo que nós somos. E eu vou explicar-lhes por que digo isso. No versículo 8, o texto que lemos inicialmente, diz assim: quanto mais crescerem, aí o texto diz, nessas coisas, mais produtivos e úteis serão. Observem, quanto mais crescerem nestas coisas. E aqui só lembrando, eu sei que a memória dos irmãos é algo magnífico, mas do domingo passado que eu falei sobre produtividade, eu fiz questão de dizer-lhes que a nova versão transformadora transforma em uma atitude, em algo positivo, aquilo que literalmente, assim, a tradução literal do texto, trata como negativo. Eu vou voltar a falar sobre isso. A atualizada, a corrigida, fiel, diz o que lá? Não vos deixarão ociosos nem estéreis. Também é a imprensa bíblica brasileira. A nova versão internacional vai falar de alguém que é inoperante. Aí o texto diz, sejam inoperantes e improdutivos. Portanto, a ideia de utilidade tem a ver com operar, agir. E aí uma outra versão ainda diz assim, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos. Inativo, inoperante e ocioso. Essas são as três palavras que nós deveríamos aqui ter plena consciência. E aí eu volto àquela ideia inicial. Porque o texto diz que quando nós crescemos, aí aparece aquela expressão lá, nestas coisas, nós vamos nos tornar mais produtivos, nós vamos nos tornar ainda mais frutíferos, nós vamos nos tornar ainda mais úteis nas mãos do Senhor. Mas a grande pergunta é, o que são estas coisas? Crescer nestas coisas, que coisas? O texto que lemos e que vai nortear a nossa caminhada apresenta uma lista de virtudes. E aí o texto vai falar sobre a fé, acrescentar à fé excelência moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, fraternidade e amor. Eu sei que a letra está pequena. E aqueles que precisam visitar o oftalmologista, o oculista vai precisar fazer aquele teste das letrinhas, né? Mas eu precisava colocar tudo isso num slide só, porque não há como separar. É como se o texto estivesse dizendo, você quer se tornar uma pessoa útil nas mãos de Deus? Pare de pensar no que é que você precisa fazer. Comece a trabalhar com o seu caráter. Comece a crescer em cada uma dessas coisas. Aí o texto diz que à medida que eu cresço na fé, na excelência moral, porque não adianta, irmãos, esse discurso de que creio, essa separação entre ética e crença. Aí o texto diz, acrescente a fé, a excelência moral, ao conhecimento, superficialidade, irmãos. A fé, ela se alimenta da profundidade do conhecimento de Deus. E aí o texto acrescenta domínio próprio. Alguém que me diz que tem fé, que conhece a palavra, que é uma pessoa virtuosa, mas é impulsível e intratável. Isso não corresponde ao padrão bíblico. Aí o texto ainda acrescenta perseverança, devoção a Deus, fraternidade e amor. É por isso que eu insisto com você. A ideia,
defendida no texto sagrado é que uma pessoa útil nas mãos de Deus não é aquele, permitam-me insistir com a mesma imagem, não é o bombril. O útil nas mãos de Deus não é aquela pessoa capaz de fazer tudo e tudo às vezes ao mesmo tempo. Não é aquela pessoa capacitada para uma diversidade de tarefas. Não é quem mais faz. É aquele que descobriu, na sua comunhão com Deus, as virtudes que não podem ser afastadas da vida de um homem do Senhor. Todo o resto, meu irmão, é consequência. E aqui eu vou dizer-lhe, sabem, eu percebo que o ministério, ele se torna inútil diante da falta de caráter. Eu já vi tanta gente me perguntar, pastor, mas como aquela criatura, vivendo em pecado, consegue pregar, assumir o púlpito da igreja, fazer um discurso, fazer um sermão? Pastor, como é possível que aquela criatura, eu sei o quão mentiroso, o quão falso, o quão hipócrita, mas é um excelente professor da escola bíblica dominical, é um excelente evangelista, é um teólogo, sabe, com profundidade. Eu vou lhe dizer, Deus tem uma outra forma de chamar isso, ou de tratar essas coisas. Ele chama de prática da iniquidade, por incrível que pareça, irmãos. E eu vou dizer-lhes, isso tem causado um dano enorme ao reino, porque começamos a cultivar a ideia de que a palavra por si só, ela opera. Eu creio nisso, apesar do pregador. Mas isso não significa que o pregador deva abandonar o propósito de santidade nessa fé louca de dizer ou proferir, não, Deus vai me usar de qualquer jeito. Esteja eu em pecado ou vivendo em santidade, Deus vai agir. O fato de Deus agir não é uma licença para mim, para você, para que eu viva em pecado. É por isso que quando você pensar em ser útil, comece pensando em ser santo diante de Deus. Se você quiser ser útil no reino, aí o texto diz, cresça nestas coisas, sabe, naquela lista ali apresentada. Eu vou lhe mostrar, ou vou tentar mostrar-lhes, porque eu afirmei há pouco que, aos olhos de Deus, isso é a prática da iniquidade. Final dos tempos, Jesus anuncia e diz o seguinte, muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, profecia, ministério profético, e em teu nome, Senhor, nós não expulsamos demônios, ministério de exorcizar. Já pensou, irmãos, o poder? E aí ele diz, e em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? Aí o texto diz que Jesus diz assim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é que eu quero dizer? Que a realização de maravilhas, de prodígios e sinais, que expulsar demônios, que realizar tão grandes coisas, distante da comunhão com Deus, sem caráter, sem santidade, o que é que Jesus está chamando isso, irmãos? De prática de iniquidade. A outra tradução que fala em maldade. É por isso que eu volto a dizer, eu não quero, sabe, irmãos, que os dois temas, produtividade e, por outro lado, utilidade, gere em mim, em você, uma preocupação tão grande em fazer alguma coisa por Deus. Sinceramente, como pastor, o meu sonho não é ter um rebanho que faça muito. O maior sonho de um pastor é ter tão somente um rebanho, irmãos. Um rebanho. Não é um auditório, mas um rebanho. Um rebanho. E é por isso que eu insisto, se quisermos buscar, de um lado a produtividade, do outro lado a utilidade no reino, a gente começa com essa coisa, sabe, irmãos, da busca da santidade. Eu não sei se é o caso na sua casa, mas eu me lembro de algumas discussões que se repetiam muito na casa do papai e da mamãe. E tinha a ver com pano de prato. Alfredo, meu pai, ele nunca sabia os limites do uso de um pano de prato. Na sua casa acontece isso, minha irmã? Não, não é? Graças a Deus. Mas às vezes o Alfredo queria usar pano de prato para fazer alguma coisa que fugia,
sabe, aos atributos naturais de um pano de prato. E de repente ele queria limpar alguma coisa, passar um pano em algum lugar. O que é que Alfredo procurava? O pano de prato. Aí mamãe olhava para ele com aquele olhar amável de toda esposa. Quando deseja repreender o seu marido, falar alguma coisa, diz: Alfredo! E esse som desse jeito, viu? E a resposta dele sempre era: o que é, Zinete? E os dois então começavam um grande colóquio em torno dos limites do uso de um pano de prato. Porque, segundo a mamãe, para usar um pano de prato, o pano de prato precisava ser exclusivo para algumas questões, e não para outras. Por exemplo, meu pai não fazia isso, mas é possível, por exemplo, um marido pensar que pode, com um pano de prato, limpar uma... É possível, né, irmãos? É possível. E isso é um dos grandes crimes universais. O desvio de utilidade de um pano de prato. Por que, irmãos? Por que eu estou insistindo nisso? Porque para ser usado, ele precisa ser consagrado. Só vai ser usado para isso, para nada mais do que isto. E é essa mentalidade que nós perdemos. A gente acha que o nosso corpo pode ser usado por Deus, quando estamos servindo ao Senhor, e pode ser usado por Mamon, quando estamos loucos correndo atrás do dinheiro, do sustento da casa. A gente imagina que a nossa voz pode ser usada para o louvor a Deus quando cantamos, mas às vezes nós usamos a voz, pastor, também para colocar para fora nossa raiva, nosso temperamento, e às vezes usamos umas palavras que eu nunca vi fazerem parte de nenhum hino do cantor cristão, nenhum deles, mas a mesma boca, sabe, que quer ser útil ao reino, se torna inútil. Porque isso, meu irmão, é prática de iniquidade. Servir a Deus em pecado é prática de iniquidade. Aquilo que você faz não transforma aquilo que você é. Mas aquilo que você é, transforma aquilo que você faz. E nós invertemos esta ordem. É por isso que eu volto a lhes dizer, ao longo de todo este ano, nós vamos estar caminhando nessa direção. A honra de Deus precisa ser o nosso critério para separar o útil do inútil. É impressionante quanta coisa inútil a gente guarda, não é, gente? Já passou por isso? Não. Tem coisas que a gente só reconhece quando a gente entra no banheiro, apaga a luz, não tem ninguém lá e a gente então reconhece. Porque talvez alguém viva dizendo a você: para que você está guardando isso? Isso vai servir para quê? O seu Alfredo também tinha isso, eu me lembro. Eu me lembro que na laje lá de casa, houve um tempo que ele guardava tanta coisa, que teve um dia que precisou retirar, que ele ia iniciar a construção do primeiro andar, e eu me recordo isso tão nitidamente, que encostou um caminhão para tirar as coisas que o papai tinha guardado, naquela visão de que um dia... Tem muitos Alfredos por aqui, viu, gente? Tem muitos Alfredos por aqui. Mas é verdade, e a gente vai juntando aquilo que é inútil, e a gente não sabe separar. Será que isso é útil ou inútil? É hora de descartar, dar a alguém, reciclar, jogar fora, ou eu ainda permaneço com isso? O que é útil e o que é inútil? Simples, uma regra básica. Não esqueça isso. Se não serve para Deus, é inútil para você. Entendeu? Uma regra simples. Na sua vida espiritual, use esta regra. Se não serve para Deus, não serve para mim. E eu posso aplicar isso em toda a direção, pastor? Pode. Por exemplo, se você vai iniciar um relacionamento, você olha para aquela criatura, por mais belo que seja, minha irmã, por mais bela que seja, meu irmão, se não serve para Deus, não serve para você. É assim, pastor? É. Uma atividade profissional. Se ali eu não posso servir a Deus, não serve para mim, pastor. Não quero isso para mim. Eu não quero. É uma regra simples, extremamente simples. Aliás, eu fico pensando que este conceito, ele permeia todo o Novo Testamento. E eu aqui separei um trecho de uma carta pastoral, quando Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versos de 20 a 21. Ele está conversando com o jovem pastor Timóteo, e ele diz o seguinte: abra o seu coração para ouvir isso. Numa grande casa, jovem pastor Timóteo, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro.
alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, lembra aquela insistência que eu tenho feito? Será então vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Me permitam fatiar isso aqui, sabem? Como se fosse aquela picanha que depois que a gente sela, a gente vai fatiando e vai fazendo aos poucos até ficar no ponto, pronto. Mais ou menos isso. Uma hora dessa, deixa eu ver que horas são, abriu o apetite de muita gente, não foi? Observem, num primeiro momento, a conclusão que eu chego é que Paulo está dizendo ao jovem pastor Timóteo, olha, quanto maior for a comunidade, maior será o desafio de manter a unidade. O que é que ele diz? Numa grande casa, aí ele diz, olha, você vai encontrar vaso de todo tipo. Eita, quanto vaso diferente que eu estou vendo aqui, irmãos. Tem vaso de ouro, levanta a mão, não precisa levantar não. Tem vaso de prata, tem de barro, tem vaso de madeira, e alguém pode dizer, mas todo mundo só quer ser vaso de ouro. Não, minha gente. Dentro de uma casa a gente precisa tanto de um vaso de ouro, quanto de um vaso de barro. Ou não precisa? A gente precisa, porque certas coisas só serão feitas por vaso de barro. Vaso de ouro não serve para fazer aquilo. Não serve para fazer. Somente um vaso de madeira. Aqui os textos não estão falando sobre uma diferença de natureza, mas diferença na diversidade. Quantos vasos. Só não tem vaso ordinário, irmãos. Mas de resto, nós temos todo tipo de vaso dentro do povo de Deus. E aí eu continuei a ler. E sabe qual foi a ideia que me veio ao coração? A lembrança, na verdade, de uma parábola contada por Jesus. A parábola só tem 2 versos. E no primeiro verso ele diz assim, olha, o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixe. Ei! Eu não sei se alguém aqui já pescou com rede de arrasto. Às vezes não é bom não, viu? Porque pega peixe pequeno, você tem que ter muito cuidado para não destruir. Muito obrigado, viu, minha filha? Muito obrigado. Ter muito cuidado para não destruir todos os peixes daquele lugar. Mas quem já passou uma rede, já fez isso? E alguns são especialistas em pegar sargaço, mais sargaço do que peixe. Mas o fato é que diz Jesus que o reino é assim. Ele é lançado, mas pega todo tipo de peixe. Aí o texto diz que quando o pescador chega na praia, o que é que ele faz? Ele vai separando o peixe bom, o peixe ruim. Esse peixe não dá, esse peixe é venenoso, sabe? Tira ele daqui, e aí guarda aquele que é bom. Só que o texto diz que isso só vai acontecer no último dia. São os anjos que vão estar fazendo isso. Por isso, nesse tempo, irmãos, está todo mundo aqui dentro de uma rede. Lembra-se daquela grande filósofa que sofria de amnésia? Não era amnésia, não. Ela dizia o quê? Temporário, que ela insistia às vezes dentro de uma grande rede. O que é que ela dizia? Perda de memória recente. Qual era o nome dessa filósofa? Como era o nome dela? Dory. E a Dory, ela disse o quê? A todos os que estavam dentro da rede com ela: continuem a nadar. E eu fico pensando, sabe, irmãos, que estamos todo mundo dentro de uma rede, apertadinhos, com todas as diferenças, porque tem peixe de todo tipo. E eu vou fazer que nem a Dory. Olha, continua a nadar, meu irmão, porque agora não dá para a gente separar não quem é quem. Isso só compete a quem? Ao Senhor, isso lá nos últimos dias. Por enquanto, a gente tem que aprender a conviver com essa realidade, que numa grande casa tem todo tipo de vaso, E o texto ainda me acrescenta a ideia de que as pessoas são diferentes, mas a casa é uma só. Aí o texto vai dizer que há vasos de ouro, de prata, de madeira, de barro, mas é uma só casa, irmãos. E a gente precisa aprender a conviver com isso. A gente não vai criar uma casa só para vaso de barro, uma casa só para vaso de madeira, uma casa só para vaso de ouro, não. Essa diversidade, essas diferenças, elas existem. Só que há uma recomendação em Efésios 4:3 que me chama a atenção. O texto diz: façam todo o esforço para conservar, preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora notem aqui, o texto usa o verbo conservar.
Não diz produzir, gerar. É como se o texto dissesse, olha, a unidade ela já existe. No dia que fomos salvos como servos e servas de Deus, isso nos transformou em um só corpo. Agora o que é que o texto diz? Não estraga isso. Não destrua essa unidade que foi construída na cruz. Todo o meu esforço para conviver com você em harmonia deve ser resultado disso. Daquela consciência de que Deus já nos fez um em Cristo Jesus. Só que o texto continua, e uma outra observação que faço, é que por maior que seja o desafio da convivência, ele não é nada, irmãos, se comparado ao desafio do serviço. Uma coisa é conviver, e eu sei que os irmãos já estão dizendo assim, conviver realmente não é tão fácil, pastor. Pois bem, isso não é nada. O que o texto quer não é somente que a gente conviva, mas que a gente sirva uns aos outros. É você olhar para aquela criatura e dizer no seu coração, o Senhor me salvou para servir este irmão. Esta criatura tão difícil, foi por ela também que Jesus morreu na cruz. E esse é o grande desafio. Pensam alguns que o grande desafio é a convivência. Não, a convivência ainda é menor do que o serviço. Você não foi chamado somente para conviver com essa pessoa. Foi chamado para servir a esta pessoa. E o texto vai dizer, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Ou seja, todos nós iremos produzir com nossas atitudes, ou a honra, ou a desonra. Se a minha palavra honra a Deus, glória a Deus por isso. Mas se o meu comportamento, se a minha atitude serve de desonra, misericórdia tenha o Senhor sobre a vida do seu povo. E aqui eu insisto com o que disse no início, tudo começa pela santidade. Aí o texto diz, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, um vaso santificado, um vaso separado para uso exclusivo de Deus. E mais, irmãos, se não for santo, jamais será útil. Porque o texto que falou sobre santidade continua dizendo, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra. Aí o texto diz, santificado. Portanto, sem uma vida de santidade não existe utilidade no reino. Não serve. Uma vida em pecado não serve para a honra do Senhor. Por mais que eu me desdobre em ações, em compromissos, em dedicação, se a santidade está ausente, aquilo que eu faço, ainda que o outro me elogie, ainda que o outro até venha me honrar por aquilo que eu fiz, não serve para a glória de Deus. Deus não olha para as suas mãos quando você oferece ao Senhor alguma coisa. Ele olha para o seu coração quando as suas mãos se estendem. Mas eu continuo, meus irmãos, lhes dizer algumas verdades bíblicas. Na continuação daquele texto do apóstolo Paulo a Timóteo, ele receitou algumas atitudes, e eu quero só, continuando o texto, terminar apresentando essas atitudes para os irmãos. A primeira delas, eu sei, é estranho, mas é isso mesmo, fuja. Fuja. Mas fuja mesmo. Corra. Se você perceber que tem alguma coisa demoníaca por trás daquilo, se aquilo pode se transformar uma armadilha na sua vida, fuja. Permaneça não. Saia daquele lugar. Não vá de novo. Não continue, não fuja. O texto diz que o apóstolo Paulo, continuando a conversar com o seu jovem amigo, o pastor Timóteo, ele diz, Timóteo, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Há certas coisas, irmãos, que a gente não pode subestimar. Se você percebe que aquilo lhe afeta e você quer ser alguém útil ao Senhor, fuja disso, corra dessas coisas, se afaste, tome uma atitude de preservação e fuja de cada uma dessas coisas. Mas não é só ser um fugitivo, eu tenho que fugir e seguir. O crente não é um fugitivo dos seus desejos, é alguém que fez uma escolha, que substituiu os seus desejos pelos desejos de Deus. Mas há uma outra palavra muito forte, aí o texto diz assim, junte-se. Por quê? O texto, Paulo continua falando a Timóteo, diz assim, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Basicamente o que o texto está dizendo,
Fuja de ambientes nocivos à sua fé e junte-se àqueles espaços que vão acrescentar à sua vida pessoal crescimento espiritual. Eu vou ser mais claro ainda, sabe? Tem certas companhias, eu vou pensar bem direitinho no que vou dizer, peraí. Tem certas companhias que são ameaçadoras. Se você não tiver estrutura para ser luz e ser sal, e influenciar aquela vida, se retrai, fuja, busque poder da parte de Deus, porque você não pode se envolver com nenhum relacionamento em que você não seja a luz, em que você não seja o sal, em que você não seja aquele motivador. Se você se sente arrastado, se aquela pessoa tem um domínio, e eu sei que tem gente assim, não é? Que parece ter um domínio, parece dominar, ele diz alguma coisa, você não consegue dizer não, e de repente você se sente envolvido. Aí o texto diz, olha, escolha com quem você vai conviver, afaste-se disso e junte-se a quem? Com os que de coração puro invocam o Senhor. E nesse sentido, meus irmãos, a gente precisa ser sábio. Isso aqui, por favor, não é discriminação, é uma questão de sobrevivência. Eu não tenho estrutura para lidar com isso. Eu não tenho estrutura para... Eu estou muito ainda frágil, eu não consigo lidar com essas coisas. Procure cercar-se de gente de Deus, que não sugue, mas acrescente, que não destrua, mas edifique. Você está extremamente fragilizado, está na beira do precipício, aí vem uma criatura que lhe empurra. O que você deve buscar? Aí diz o texto sagrado, junte-se com aqueles que buscam também o Senhor. Agora, evite. Em que sentido? Paulo continua conversando com o jovem pastor Timóteo, e diz, Timóteo, evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Meu Deus do céu, quanto mais velho eu fico, maior é a minha sensibilidade. Não é insensibilidade, eu acho que é hipersensibilidade. Eu acho que eu tenho. Não tem esse povo que tem não sei o que com glúten, com lactose. Eu tenho com conversa tola, irmãos. Me dá uma coceira, sabe? Me dá uma alergia. Quando eu vejo gente conversando tolice, como se estivesse conversando sobre o suprassumo da teologia, mas me dá uma angústia. Eu fico até sem ar. Eu não consigo nem respirar. Parece que é edema de glote. Na hora, sabe, eu tenho alguma reação. Porque, e quanto mais velho eu me torno, mais eu fico pensando, mas meu Deus, para que isso tudo? Para que essa discussão toda? Você sabe que vai acabar em briga. Porque, irmãos, tem certos temas que quando alguém vem conversar com você, aquela pessoa não quer lhe ouvir. Não quer ser confrontado, não quer ampliar a sua percepção. O que é que ela quer? Sim, me diga, o que é que ela quer? O que é que ela quer? É isso mesmo. Quer criticar a sua ação, quer sobrepor-se sobre você. Não é assim? Então ela vai. E é impressionante, porque você está conversando sobre, meu Deus, o quê? O campeonato alagoano de futebol. Aquela pessoa lhe tira daquele assunto e não sei como ela lhe leva para aquela área onde ela se considera, e de repente você, não tenho mais não, irmãos. Olha, aí Paulo diz ao jovem pastor Timóteo, pastor precisa ter muito cuidado com isso. Olha, evite controvérsias tolas, só vai acabar em briga, Aí o texto diz, o que a gente faz com esses? Aí a Bíblia diz assim, seja paciente. Veja o que está escrito, irmãos. Ao servo do Senhor não convém brigar. Eu já tive alguns colegas pastores que eram muito, muito brigões, viu, irmãos? Eu me lembro de uma... eu acho que muita gente até conhece esse caso. Mas eu vou dizer, é histórico, né? É histórico. Eu me lembro de uma criatura que jogava lá no Grêmio em Paripoeira e não podia jogar. Que um dia chegou a ser até... disciplinado e afastado do jogo de futebol, e era o pastor. Eu digo, não pode um negócio desse. Aliás, eu me lembro de uma expressão muito curiosa do pastor Rogério Scheidegger. A gente conversava, e acho que esse assunto entrou, ele disse, eu percebi logo cedo que eu também não tinha estrutura para isso, e eu deixei de jogar. Não dá para você, sai daquele negócio.
Se você não consegue se controlar, saia. Por quê? Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, não pode ser conhecido. Sabe, você vai levantar a ficha criminal daquela criatura, ela já se envolveu em inúmeras situações belicosas. E às vezes saiu dali, daquela comunidade, porque brigou com o pastor, daquela outra porque brigou com o diácono, daquela outra porque ninguém... E fica pulando, onde chega... Eu nem sei porque que eu estou falando essas coisas, viu, irmãos? Só porque está escrito: ao servo do Senhor não convém o quê, irmãos? Brigar. Mas ser o quê? Amável. Para com todas as pessoas, apto para ensinar, paciente. Agora tem uma coisa. Aí o texto vai falar sobre correção. Corrija. Em que sentido? Veja o que está escrito. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Não é descartar, sabe, irmãos? Mas com mansidão. Está querendo brigar com você? Você vai lá. Com esse seu jeito manso de ser. Seu sobrenome não é mansidão? Então, com esse seu jeito manso de ser, você vai lá, conversa, porque o seu propósito não é ser bênção. Lembra daquela história que não basta conviver, você tem que servir? Ah, pastor, não dá para mim não. Eu não quero nunca mais nem ver. Nem pintado de ouro eu não quero na minha frente. Aí o texto prossegue dizendo, sabem, resgate esta vida. O texto diz como? Levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Coisa linda, não é esse texto, irmãos? Eu acho que a gente devia colocar um texto assim, na porta da geladeira de nossa casa, aquele lugar que você visita, inclusive na alta madrugada. Eu confesso, meus irmãos, que a fome, para mim, só chega nessas horas da noite. Estou lá, eu estudando, estou lendo, estou preparando. Eu não sei o que ela faz, mas é nessa hora, quando eu estou assim, sabe? E eu, sinceramente, eu não sei se você trabalha com embalagens de bolos, essas coisas. Por favor, inventem uma embalagem que não faça barulho. Você vai no silêncio da noite. Eu fico imaginando aquele bolo. Aí você vai, quando você abre, a casa inteira acorda. É uma coisa impressionante. É por essa razão, sabe, irmãos, que eu acredito firmemente que produtividade e utilidade precisam ser os nossos grandes desafios ao longo deste ano. Produtividade, você já entendeu, é não ser infrutífero. É dar fruto do Espírito na sua vida, fruto de amor, fruto de mansidão. É tornar-se ao final de ano uma pessoa maravilhosa, uma pessoa, meu Deus, que Deus vai olhar dos céus e vai dizer, esta é a minha filha amada, esse é o meu filho amado. É chegar ao final do ano e se sentir útil, meu Deus, quanta gente eu abençoei. E de repente alguém vai lhe procurar e vai agradecer por coisas que você fez, que nem na sua memória ficaram registradas. Dia desses eu ouvi a palavra de uma irmã enfrentando uma dificuldade tão grande, enfermidade mesmo, algo bem sério. E ela disse que foi tão abençoada por uma outra irmã, eu não posso dizer nomes, gostaria tanto de ter autorização para dizer, com nome e tudo, CPF até. Mas aquela criatura envolvida, mergulhada numa enfermidade complicadíssima, perguntou somente sobre o coro de nossa igreja para o final de ano. Como é que vai ser? Não, já começaram o ensaio. E aquela criatura não fez somente isso. Foi lá, conversou com o neto, comprou uma partitura, entregou àquela criatura e disse, olha, eu quero ver você. Passado esse tempo, ela disse, pastora, foi impressionante. Eu me ocupei tanto com aquilo, que a minha mente, que estava focada na minha enfermidade, que eu ia precisar fazer o tratamento, aquela irmã não sabe o bem que me fez. Quando simplesmente foi lá, comprou a partitura, me deu uma palavra de incentivo e disse, vamos cantar comigo?
não sabe o bem que fez. São esses gestos de amor que a gente precisa multiplicar no meio do povo de Deus, irmãos. E os irmãos não sabem, mas eu fico numa alegria tão grande. Sabe aquela alegria de pai quando escuta a notícia de um filho que fez algo bom? De um neto que fez algo bom, um avô? Pois eu fico quando eu descubro que você fez algo abençoador na vida de alguém. Quando alguém me encontra e diz assim: pastor, o senhor é pastor de onde? Eu conheço mesmo da sua igreja. Aí eu já boto a mão na cabeça e digo: Senhor, tem misericórdia do teu servo, livra-me desta fornalha, desta cova de leões, Senhor. Amarra os lábios, a boca do inimigo. Mas aí a pessoa começa a me falar uma coisa tão boa sobre você. O irmão não imagina a alegria que um pastor sente nesta hora. Dá vontade de dizer: é minha ovelha mesmo, pastor. Minha ovelha mesmo, minha ovelha, minha ovelha. Se eu me sinto assim, eu fico pensando como Deus se sente. Como Deus se sente. Meu desejo é que ao longo deste ano a gente corra atrás disso, sabe, irmãos? Que a gente faça do desejo de frutificar um grande desejo de nossa alma. Que a gente faça do desejo de ser útil o propósito, sim, de nossa caminhada. E eu quero desafiar você a viver isso. Há uma canção que diz assim: olha, em teus braços é o meu descanso. E depois ainda diz: olha, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Sabem, a gente canta uma canção assim e não tem dúvidas que Deus tem sido o nosso companheiro, o nosso sustentador, aquele que tem suprido cada uma de nossas necessidades. A pergunta é outra, na verdade. A pergunta é: e você tem dado frutos? E você tem vivido realmente a santidade, permitindo assim que o Espírito Santo de Deus possa usar a sua vida? Fique de pé e vamos louvar ao Senhor, vamos cantar a canção, com essa certeza de que não há lugar melhor do que os braços de Deus, do que os braços de Deus.